Oi, pessoal. Aqui no sul voltaram as chuvas, então a gente não está conseguindo trabalhar muito na rua, mas eu queria mostrar um pouquinho para vocês do que tem sido trabalhado aqui dentro da fera, o que a gente está conseguindo fazer por aqui enquanto que não dá para trabalhar na rua, tá? Eu vou virar uma pequena falha no trabalho, né? Na cozinha a gente não colocou, não fez o fundo porque a gente não ia pintar, mas em todas as outras placas a gente passou um fundinho na parte que vai ficar dentro do armário e aqui não. Então esse vai ser um servicinho que vai ficar bem chato de fazer porque a gente vai ter que passar o fundo dentro já com as placas instaladas e depois lixar. Mesmo usando o aspirador de pó dá uma baita de uma sujeira, mas não pensamos nisso antes, então agora a gente vai ter que fazer, né? Então esse é um servicinho que vai ficar para hoje e aí eu quero ver se a gente consegue terminar de colocar o pier no quarto da Isabela. Todos eles a gente só encaixou e a gente completou com espuma expansiva, né? Mas no teto não tá dando muito certo, porque a gente coloca e as peças de pier caem. Então provavelmente a gente vai ter que colar com um pinguinho de cola PU e aí depois se igual fechar com a espuma expansiva. Então esse é o trabalhinho que ficou para hoje para eu conseguir concluir. Fundo passado na parte onde vai os armários. Aqui na parte do banheiro não foi passado fundo, porque ali a gente pretende colocar um papel de parede, tá? Aconteceu uma emenda bem no meio da parede do banheiro, ó. A gente fechou com massinha, mas ainda assim pensamos que vai ficar melhor se colocarmos um papel de parede depois para fechar. E aí uma pergunta que muitos nos fazem, né? Mas por que pintar? Por que não revestir? Por que não usar papel de parede? Por que não revestir com fórmica, né? E assim, a gente tem uma experiência já do trailer, onde as paredes eram de compensado naval e revestido. Em vários lugares foram criando bolhas ao longo do tempo, vários acabamentos se soltando a cada viagem longa que a gente fazia. Então, nós pensamos que pintar vai nos dar um trabalho maior agora, porque precisa aplicar massa, precisa lixar, e é um trabalho bem, bem chatinho de fazer, mas que para o futuro isso vai nos trazer benefícios, né? Porque vai ser mais duradouro. A tinta estragou, ficou feia, sujou, vai lá, passa mais uma demão de tinta em cima, não precisa fazer todo esse processo de massa. Então a gente pensa que vai dar um trabalho maior agora, mas que vai ser mais tranquilo depois, né? E aí revestimento então vai ter na cozinha o revestimento de pastilha resinada. No banheiro seco a gente pretende colocar um papel de parede, né? A gente andou dando uma olhada num papel de parede emborrachado assim, de repente até algo mais colorido. E estamos pensando ainda assim, talvez na sala de janta fazer um ripado, um trabalhado assim. Aqui no fundo do quarto, onde vai ficar um paredão grande, nós andamos vendo uns trabalhados com MDF para fazer com cor de madeira. Então assim, a ideia é fazer ele mais discreto, talvez colorido só esse papel de parede do banheiro. Mas o uso de tinta é por isso, né? Para depois a gente ter menos trabalho com ele. E agora a gente já está fazendo aplicação com massa para ficar lisinho. Então a ideia é que ele trabalhe agora, mas que depois seja mais fácil de manter e de manusear com ele no dia a dia, né? E mais uma coisa para o banheiro, a gente também não está pensando em fazer um revestimento no banheiro molhado, né? Onde vai ficar o chuveiro. A gente está pensando, procurando, orçando, enfim, uma cápsula de banho. Então ela já vem toda ela lacrada para ter menos chance de vazamentos e de
incomodações futuras. Então a gente está fazendo esse motorhome para a gente, vai ser o nosso uso e a gente quer que ele seja de qualidade e que ele seja duradouro, assim, para a gente não precisar ficar fazendo manutenção frequente nele. Então, estamos procurando materiais de qualidade e pensando no nossa menor manutenção daqui por diante nele. No último dia que eu trabalhei aqui, eu passei uma camada de fundo, aonde eu tinha esquecido que ia ter o balcão da cozinha e o aéreo, e passei uma massinha para fechar os buracos dos parafusos que a gente prendeu aqui. Se fosse só os buraquinhos, eu ia lixar com uma lixinha à mão, né? Mas como a gente tem aqui essa parede que é bem grandinha, eu vou usar a lixadeira. E como eu vou usar aqui dentro, então eu vou usar a lixadeira com o aspirador de pó para tentar evitar um pouquinho a quantidade de pó aqui dentro da fera. Vou mostrar um pouquinho para vocês de como é que vai ser isso. Eu acho que depois eu vou ter aqui, ó, fechar, que tem alguns buraquinhos que ainda ficaram marcados, ó. Então talvez a gente tenha que fechar esses buraquinhos com mais uma camadinha de massa. Vamos ver como é que vai ficar depois da lixação. Então, lixação concluída, todas as paredes lixadas e olhem só a bagunça que ficou esse lugar. Olha só eu, imunda, toda branca. Vou usar a lixadeira com o aspirador de pó. E trabalhar com lixo é isso aí mesmo, tá? É confusão certo. Isso que hoje eu só lixei aquele fundinho que eu passei aqui, os parafusinhos que ficaram, a emenda ali, e ainda assim deu essa maior confusão. Eu nem imagino o que seria lixar todas as paredes aqui dentro. Toda a parte que eu consegui, eu utilizei o aspirador de pó engatado na lixadeira, que daí gerou menos pó, mas tem algumas partes mais no alto que o cano do aspirador não alcança, enfim. Então algumas partes eu coloquei o saquinho que vem na lixadeira, ó. Na lixadeira vem um saquinho que a gente adapta, que ele segura um pouquinho do pó, ou a gente tira esse saquinho e engata o aspirador de pó ali, que isso reduz um monte de sujeira. Mas ainda assim, não há o que não tenha pó de massa aqui. Né? Muita gente prefere utilizar colocar uma lâmina em cima ou papel de parede para evitar essa sujeira, mas eu acho que o acabamento fica mais bonito quando a gente utiliza tinta. Então, daqui a pouquinho a gente vai mostrando os próximos passos para vocês. Tem alguns buraquinhos, ó, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, que não ficaram bem bonitos ainda, não ficaram bem lisinhos, principalmente aqui onde eu passei o fundo por cima do último fechamento dos buraquinhos. Então eu vou passar mais uma demão de massa corrida ali, só nos espaços que ainda estão furadinhos, e aí depois a gente vai mais uma camadinha de lixa. Enquanto a massinha seca, voltamos à colocação do pier, né, na fera, e eu preciso fazer uma confissão a vocês. Lá no início eu disse que o pier era um material super bom, super prático de trabalhar. Material bem fácil de trabalhar e acho que vai ser bem bom da gente conseguir fazer todo ele assim. Gostoso, ótimo para colocar nas paredes, mas péssimo para colocar em cantinhos e colocar no teto. Por quê? Porque a gente precisa fazer ajustes e aí na parede tu consegue encaixar os ajustes, mas no teto não. E aí quando tu termina de colocar numa ponta, ele começa a cair na outra. Então ele tem que ser colado e preenchido os cantinhos, e onde tem os espaços menores tem que fazer muitos recortes, e isso toma muito tempo.
eu vou mostrar para vocês como é que ficaram os cantinhos que a gente fez e olha, deu o maior trabalhão. Hoje, se eu tivesse que repensar de novo, acho que eu teria feito as paredes de pira, mas o teto e os espacinhos menores assim com lã de rocha, que eu nunca trabalhei com ela, mas eu acho que ela é mais maleável, porque o pira ele não cede nem um pouquinho, então o tempo todo ele tem que ser recortado, colado, montado, encaixado, porque ele não cede. Então eu acho que se fosse hoje, eu faria as paredes grandes de pier e o teto e os espaços menores com lã de rocha. Então fica a dica aí e errou no antigo vídeo. Passada mais uma massinha e lixada mais uma vez. E olha só, de ontem para hoje, vou filmar bem pertinho aqui para vocês. Choveu ontem, né? E tava fresquinho. E hoje o dia é de sol e muito calor. Então essa madeira trabalhou e ficou de novo uma fresta aí no meio. Por mais que a gente já tenha, sei eu, passado 3, 4 camadas de massinha, colado com PU, enfim, a fresta continua. Então a gente vai precisar usar um revestimento nessa parede do banheiro, que eu ainda não sei se vão ser pastilhas ou se vai ser um papel de parede, mas vai ter que rolar um revestimento aí. O que a gente está fazendo aqui agora, filha? É que a gente não apresentou nada a gente não fez nada no vídeo. Já que não estamos fazendo nada, né? Vamos aqui dar tchau. Aproveitar que a gente chegou mais tarde, vamos sair mais cedo. Tchau, gente. Até mais.